Axé, meu povo, gratidão a você que está me acompanhando, gratidão a você que está aí me assistindo neste momento. Essa é a nossa aula sobre orixás. Hoje eu vou falar para vocês sobre Ogum. Na última aula a gente falou sobre Exu, esse orixá tão controverso em si mesmo, né? Como eu já comecei na próxima aula falando. Se você ainda não assistiu, volta lá porque está muito legal. E hoje eu vou falar de Ogum, que é um outro orixá muito conhecido aqui no Brasil. Porém, diferente de Exu, Ogum se popularizou até entre pessoas de outros cultos, né? Ogum é sincretizado com São Jorge, que é um santo muito popular na cristandade, e talvez por isso ele tenha tido essa força maior aí no seu nome, né? Sendo associado com um santo guerreiro, protetor, né, das pessoas, vencedor de demandas, que corta inveja, que corta magia, que ajuda e abençoa o trabalhador. Ogum é uma energia, como todos os orixás o são. Ogum é a energia do ímpeto, do movimento, do fazer. Ogum é aquela energia que faz e acontece. Ogum é a energia que te movimenta a sair da cama todos os dias e a ir trabalhar. Ogum é aquela energia que te movimenta a ir na direção dos teus sonhos, a conquistar tudo que você tem. Tudo que você tem foi graças à energia de Ogum que você manipulou. Lembrando que os orixás, eles não são pessoas. Por mais que a gente antropomorfize eles, né, coloque eles com essas características humanas, eles são energias, tá? E essas energias estão aqui conosco a todo tempo. E essas energias, elas fazem parte tanto do nosso corpo, quanto da nossa psique, quanto do próprio universo como um todo. Ogum rege o ferro, né? Seu mineral, seu elemento é o ferro. Tudo que tem ferro, né? Essa estante, a espada, né? Que inclusive é um dos símbolos de Ogum, que Ogum é o orixá da guerra, é o orixá do combate. Ogum é o orixá do trabalho, tudo que tem ímpeto, tudo que tem força. Muito próximo, para quem gosta de mitologia, da figura de Marte ou da figura de Ares, né? Um deus guerreiro, um deus de guerra, de combate. E a gente já tem aquela ideia da guerra como algo ruim, e de fato o é. A guerra como nós fazemos. Mas é graças ao atrito, né, de Ogum que nós deixamos de ser células lá no fundo do oceano e nos tornamos seres individuais. Existe essa variedade de espécies. É graças à competição, né, que surge a seleção natural que Darwin falava e o mundo se tornou o que é. É graças ao ímpeto de Ogum que nós hoje temos carros, internet, é graças ao ímpeto de Ogum que existe essa possibilidade da gente estar aprendendo, conversando sobre os orixás. É graças a Ogum que nós produzimos, que a tecnologia está aí. Por isso que Ogum é patrono da tecnologia, né? Ogum rege todos os avanços, tudo que vai para frente, tudo que dá salto, tudo que movimenta é regência de Ogum. A guerra é só uma das características dele, mas quando a pessoa que tem a influência muito forte de Ogum, como seus filhos, por exemplo, geralmente são mais briguentos, marrentos, são pessoas que têm um temperamento muito genioso, né? Mas que isso não seja desculpa. A gente vai falar sobre os filhos dos orixás. O que é um filho de um orixá? Filho de um orixá é uma pessoa que tem uma regência muito forte, que no seu campo mediúnico, ou seja, na sua coroa energética, a ação de Ogum é muito viva, a ação de Ogum é muito forte, ou outro orixá que for seu pai de cabeça. E é justamente esse excesso que ele tem que trabalhar, porque é o excesso de Ogum que torna uma pessoa marrenta, briguenta, de difícil trato. Mas o Ogum equilibrado é aquela pessoa que batalha, que luta, que conquista, que muda o mundo. Ogum pode ser tanto aquela pessoa que está fazendo a diferença lá na África, ajudando pessoas, quanto aquela pessoa que está marginalizada ali, usando de violência para conquistar as coisas. Porque as energias da natureza, elas são amorais, tá? E é você que vai fazer o uso dela. E quando eu falo fazer o uso de uma força, não é só dentro de um ritual com o nosso pai Ogum, é no dia a dia. Toda vez que você se movimenta para realizar os teus sonhos, toda vez que você toma uma decisão, você está manipulando a energia de Ogum. As cores de Ogum têm uma certa variância, né? E eu vou falar. No nosso terreiro a gente cultua Ogum com azul, por isso que eu estou de azul hoje aqui, para homenagear o nosso pai Ogum. Em alguns terreiros se cultua com vermelho, né, o vermelho do sangue, da guerra. O vermelho tem uma capacidade de deixar a gente em estado de alerta, tá? Então é por isso que quando a gente vê vermelho, a gente já fica num estado de tensão maior, que é uma vibração de Ogum.
Em alguns candomblés, em algumas casas, a gente cultua Ogum, inclusive com o verde, porque em muitas casas Ogum é sincretizado com Oxóssi, cultua esses dois orixás juntos, tá? No caso da Umbanda tradicional, eles são diferenciados, mas não se estranhe se em algum local vocês visualizarem alguém cuidando de Ogum com a cor verde, tá? Mas de modo geral, a predominância é entre o azul índigo, que é esse azul mais escurinho, e o vermelho, tá bom? Ogum é sincretizado com São Jorge, cultuado no Brasil no dia 23 de abril, dia do santo, tá? Ogum geralmente está vinculado a questões de abertura de caminhos, vencer demandas, cortar invejas, cortar negatividade, tá? Os espíritos que trabalham baixo a frequência de Ogum, a gente vai aprender no módulo 3 sobre linhas de Umbanda. Orixás são energias. Espíritos que atendem nos terreiros são espíritos que manipulam essas energias, como é o caso dos Exus, que manipulam a energia de Exu. Geralmente são espíritos mais sóbrios, mais que tem uma certa postura, geralmente trabalham com algum tipo de elemento, por exemplo, Maria Quitéria, geralmente trabalha, espíritos, eles vão pedir adagas, né, ou elementos que contenham ferro, tá? Geralmente eles atuam, manipulam a energia de Ogum através de algum elemento de ferro. Então você tem muitos a linha dos malandros, por exemplo, o seu Zé Pilintra trabalha dentro da energia de Oxalá, Exu e Ogum. Por isso que geralmente o Zé Pilintra também tem uma adaga ou uma faca que ele posiciona nos seus trabalhos místicos, mas a gente vai entender mais pra frente, tá? Ogum, então, ele vai representar para nós isso, a proteção, a quebra de demanda, a abertura de caminhos, o ímpeto, a força. Quando a pessoa está desmotivada, está sem energia, né? Ela pode pedir a proteção e o apoio energético de Ogum também. Quando a pessoa precisa, né, cortar o mal na vida dela, ela pode utilizar a força de Ogum. Por isso, em muitos rituais de corte de energias negativas, nós usamos elementos como adagas, espadas, tesouras, que são elementos que contêm ferro, que é Ogum que vai fazer esse corte, do mesmo jeito que os elementos de ferro cortam as coisas. Tá? Ogum é rei também, só que ele é um rei mais humilde. Nas lendas nós encontramos um temperamento muito forte e muito dinâmico. Ogum não consegue ficar parado, está sempre fazendo alguma coisa, né? Ogum, por exemplo, também rege o signo de Áries. A gente percebe muito essa característica nos arianos. Eles quase nunca terminam nada, mas estão sempre começando coisas novas. Então é muito interessante essa característica. Ogum é a linha reta. Tá? Então entendam Ogum como um movimento retilíneo, reto, para frente. Ogum é guerreiro, Ogum é combatente. Tá? Senhor das forjas, protetor dos trabalhadores rurais, protetores dos trabalhadores braçais, tá? Protetores do exército, da marinha, da aeronáutica e dos policiais. Qualquer pessoa que lida com combate de certa forma. E esse é Ogum. A saudação, o dia da semana é a terça-feira. A saudação é Ogum Ogunhê ou Ogum Patacori, tá? Que são saudações mais comuns de Ogum. Geralmente a sua oferenda principal é feijoada, tá? Geralmente muitas pessoas, inclusive, fazem feijoadas no dia 23 como uma homenagem a São Jorge, a Ogum, né? Porque no Brasil esse sincretismo é muito forte, como eu já falei, e geralmente o elemento que nós oferendamos é a feijoada mesmo, tradicional aqui do Brasil, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Desejo que nosso Pai Ogum abra os nossos caminhos e a gente se vê na próxima aula.